Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, então nós estamos aqui no capítulo 12, Reencarnação, a modulação do psicossoma. E aí eu falei que nós dividimos em duas partes, a segunda parte é o desenvolvimento. Então vamos lá para o desenvolvimento dessa teoria. Há um conjunto de leis divinas, ou leis naturais, que regem as nossas vidas. A primeira lei é a lei da atração. Aquilo que pensamos e que desejamos obter nos conduz a emitir no universo uma dose de energia. Essa energia é como uma ação que tem sua contrapartida uma reação. Assim, o universo responde com a providência e obtemos de volta a ação imprimida. Atraímos, portanto, o que criamos no pensamento. Por isso, os pensamentos não devem ser maus, porque é o mal que iremos atrair. Segunda lei, a lei da causa e efeito. O que foi dito na primeira lei implica nos efeitos que o universo nos devolve. Como na terceira lei de Newton, ou segunda lei de Jesus, a toda ação há uma reação de mesma intensidade e direção, mas no sentido oposto. Atinge quem emitiu. Por isso não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam para nós. O conjunto das nossas ações vai construindo a nossa vida. Se os pensamentos forem ruins, não poderão causar efeitos bons. Se forem bons, causarão efeitos bons. Terceira, lei da reencarnação. Das duas primeiras resulta na terceira. A reencarnação é uma consequência da vida. Esse é o conjunto de ações e pensamentos. Muitos reencarnam na tentativa de se livrar dos karmas que criaram nas vidas passadas, mas acabam por acumular ainda mais. Muitos encarnam porque suas necessidades ainda são muito fortes e intrínsecas às suas almas e não dá simplesmente para se livrarem delas. Essa provavelmente é mais comum. Alguns encarnam porque seu desejo é o de melhorar o mundo em que vivem. Então veja que, no primeiro caso, você está resgatando os seus erros, retrabalhando, querendo se melhorar. Tá? No segundo que eu citei aqui, encarna porque está na necessidade da carne voltar para a vida. Que provavelmente isso é o mais forte de todos. Os desejos carnais. E o terceiro, alguns encarnam porque o seu desejo é de melhorar o mundo em que vivem. Então esse aí é específico para alguns espíritos. A astrologia nos mostra as configurações dadas pelas angulações planetárias que determinam um certo conjunto de aspectos que correspondem a um karma total de carga kármica que de um ser para um nascimento em certa data e local, formando o que eu chamarei, né, de nodo atrativo, representado pela letra M. Assim, o nodo atrativo é a somatória de todos os aspectos planetários num dado momento, mas que a carga kármica, ou campo kármico, como dito anteriormente, que se forma no ser que deverá nascer, poderá conter apenas alguns elementos em comum, pois depende da evolução desse ser. Ao longo de uma vida, uma alma psi
né, ou psicossoma, encarnada, cria e desenvolve sobre si o seu corpo astral. Então a alma encarnou e aí desenvolve seu corpo astral, que se constitui da carga associada ao karma que se acumula. Então vamos entender, né, esse corpo astral já existe, né, não é que ele cria, ele vai transformar, ele vai trazer para esse corpo astral nova configuração da carga associada ao karma que se acumula. Vamos associar essa carga às ações realizadas sob dose de intenção e emoção, portanto, de variadas vibrações. Podemos classificá-las de acordo com as mesmas classificações que é dada aos pecados capitais. Por exemplo, além do que já foi comentado, desejos, necessidades naturais, primitivas, como os prazeres do gostar de viver, também compõem os elementos de karma. Cada uma com sua vibração, frequência. Os pensamentos flutuam de frequência em frequência, atraindo elementos de karma que, pela dose emocional, são impressas sobre eles e vão se acumulando sobre o corpo astral e formando graus de opacidade. Chamarei por ômega a densidade de opacidade do corpo astral. Então vamos lá de novo. Como eu falei, o corpo astral vai se reconfigurar. Então as ações praticadas, os desejos, os pensamentos, né, tudo aquilo que gera um campo emocional, né, do indivíduo, o pensamento que gera um campo emocional do indivíduo vai impregnar esse corpo astral de alguma forma. E essa impregnação, né, somada, e as várias impregnações, vai constituindo um grau de opacidade do psicossoma. Porque o corpo astral vai ficando opaco, o psicossoma vai ficando encoberto. Quando essa alma, psicossoma, desencarna, carrega consigo essa opacidade ômega, que também pode ser definida como a carga kármica do corpo astral, que irá então levá-la à reencarnação. Temos que o principal planeta que governa os aspectos do karma num tema astral é Saturno. Então, quando a carga kármica total acumulada no corpo astral for semelhante, de mesma natureza, à carga que, no nodo atrativo, sugere uma força atrativa entre elas, uma força F. Então veja, o que eu estou dizendo aqui? Que as várias emoções foram carregadas no corpo astral. O camarada desencarnou. Então saiu a carne, continua o perispírito, continua o psicossoma, né? E o psicossoma carrega o seu corpo astral. Esse corpo astral tem essa carga kármica guardada nele. Mas lá em algum lugar se forma uma carga Q, devido a um nó, uma carga Q no espaço, ou seja, os aspectos planetários num certo ponto, sobre um certo ponto do planeta. Gerará nesse corpo astral uma atração para aquele ponto. Então seria uma espécie de uma força magnética, né, inserida no planeta ali por conta dos aspectos astrológicos, que vai puxar esse psicossoma para aquela região. Aí ele vai encarnar? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Há duas dimensões em questão, onde a alma ou psicossoma está no estado desencarnado, que eu vou chamar de dimensão 1, D1, é aquela na qual ela se encontra encarnada, encontra os encarnados, né, D2. Qual a diferença entre essas dimensões? Creio que seja o estado vibratório. Aqui se torna necessário lembrarmos-nos do Kybalion. Tudo vibra, nada está em repouso. O estado vibratório do psicossoma é que
definirá sua dimensão. Acredito que no estado desencarnado seja onde o estado vibratório é maior. Isso faz com que o psicossoma, por ação da força atrativa, tenha de reduzir o seu estado vibratório a ponto de poder então ser modulado. Lembrando, modulação, o que eu chamo de modulação, um fenômeno que corresponde a pegar um psicossoma e conseguir modulá-lo para poder entrar dentro de um corpo, ou vivificar um corpo. O estado vibratório é um fator fundamental de modulação do psicossoma. O estado vibratório é proporcional à opacidade ômega. Quanto maior for ômega, menor é a frequência vibratória F e maior será seu comprimento de onda lambda. Perceba que quanto menor for ômega, né? Mais difícil será de modular o corpo astral, o que implica que a carga kármica Q tem de ser muito grande para que a força atrativa F seja capaz de efetuar a modulação. Isso deve ocorrer quando a alma tem desejos de encarnar para fazer algo importante no mundo, talvez até um mártir como Jesus. Isso teria de montar aspectos planetários muito complexos para atrair para o nodo tal psicossoma. Quando a frequência de vibração F diminui, isso sem citar, né, no caso aqui de Jesus, a transição de eras, né? Estava entrando na era de peixes. Quando a frequência de vibração F diminui, implica que o comprimento de onda lambda deve aumentar e o período T de oscilação também. Isso responde a uma questão. Tem de haver durante a modulação um arranjo no qual em D2 caiba um número inteiro de comprimentos de onda lambda. Se isso não for possível, então o psicossoma não gerará uma vida. O que estou dizendo aqui? À medida que a força F atrai para o mundo material a alma desencarnada, o psicossoma psi, o seu estado vibratório deverá diminuir, pois no mundo espiritual as vibrações são mais altas. Se não for possível adequar um número inteiro de oscilações, ou múltiplos inteiros de períodos de oscilações, que também corresponde a um número inteiro de comprimentos de onda, não haverá como dar molde à alma e ela não reencarnará. Isso parece responder ou explicar por que há tantas almas desencarnadas entre nós, que se comportam às vezes como guias espirituais. Por exemplo, anjos de guarda ou coisas parecidas. Mas vamos entender mais uma coisinha aqui. Esses comprimentos de onda lambda, essa opacidade ômega, está associada a todos esse tipo de desejos. Todos os desejos. Todos. E quando os desejos são carnais, a ligação ela é mais para a questão planetária, ela é um pouco mais simples. Então é mais fácil ser trazido à vida pelos desejos carnais. Por isso, a encarnação dos animais é uma coisa quase que instantânea. Ok? Quase que instantânea. Depende de quê? Sol, Lua, Marte, Vênus. Pouquinho de Mercúrio, certo? Para o homem já de grande importância
Júpiter, Saturno, talvez Urano também. E dentre as pessoas, Netuno, né? De algumas pessoas, posição de Netuno. Até Plutão, né? Então, esses. Que Plutão a gente não conhece muitos. Não temos ainda muito dado para a gente analisar. Né? Tem bastante, mas eu mesmo não sei muitos deles. Não sei analisar muitos deles. Mas aí a gente tá falando aí a dificuldade desse psicossoma encarnar. E aí quando a gente fala, por exemplo, de um espírito que está aqui na Terra cumprindo uma missão, que é aquela terceira categoria que eu falei, detalhes muito mais expressivos devem haver, né, para que aquele que é a carga total que atrai lá o psicossoma esteja realmente formado. Porque senão o psicossoma não é atraído para aquele ponto. Então, no caso de Jesus, a gente tem a questão da mudança de era. Passagem da era de Áries para a era de Peixes, né? Que estava começando ali um período de provas e expiações para o planeta. Bom, agora eu vou passar para um outro vídeo, no qual eu estou fazendo umas dissertações aí que não consegui fazer no computador aqui do não consegui fazer, tive que fazer no outro e portanto emendar dois vídeos aí, ok? Segue. Vamos falar então da equação da modulação do psicossoma. Então vamos lá, vamos chamar psi ou psicossoma, que é o espírito que encarna, que está reencarnando. C é a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante. Lambda é o comprimento de onda, que descreve uma oscilação, ou seja, uma informação que está sendo passada, sendo transmitida como se fosse uma onda de rádio. P maiúsculo, e é sempre maiúsculo, porque ele é uma quantidade de tempo determinada. É a duração que uma oscilação ou uma onda passa, né, a partir de um certo ponto. De acordo com a velocidade da luz, né, a gente tem então um período. Delta D é a diferença ou variação da dimensão ocupada pelo psicossoma. Sempre vai da dimensão 1 para a dimensão 2. Na hora de a gente fazer delta D, a gente faz D2 menos D1. Mas aí a gente não tem muita importância por enquanto, a gente basta entender que é a vinda de uma dimensão para a outra. Ômega é a densidade de opacidade que se deve à carga kármica total acumulada sobre o psicossoma. Lembrando que essa carga kármica acumulada sobre o psicossoma, ela se deve aos desejos, às emoções, às vontades, ao porquê, o desejo que a alma tem ou a culpa que essa alma carrega, né, devido às suas infrações, que a levam a se reencarnar. Bom, vamos para as relações do que é essa modulação. Então, a modulação ela deve ser proporcional à frequência das ondas, que é óbvio, né? A modulação, por conta disso, né, ela passa a ser o inverso, inversamente proporcional ao período de cada um. A modulação, então, vai ser proporcional à razão entre a constante velocidade da luz pelo comprimento de onda, pelo tamanho, né, do comprimento de onda. A modulação também tem que ser proporcional ao número inteiro de comprimentos de onda. Né? Não pode ter uma informação que seja pela metade, né? Fracionada. Então, todas as informações devem ser contínuas. Né? Então, é um número inteiro de lambdas. E, como eu já falei, o delta D é a diferença entre duas dimensões. E
a constante velocidade da luz, o que ela é? Né? O que é a constante velocidade da luz? Ela corresponde ao inverso da raiz quadrada do produto da permissividade elétrica do vácuo pela permeabilidade magnética do vácuo, que é esse ε0 vezes μ0 que aparece no denominador. Esses dados apareceram, né, de acordo com as equações de Maxwell. Segue que a equação da modulação vai corresponder ao quê? Né? Então, M é um modo atrativo, que é a quantidade de carga kármica astral Q por unidade de dimensão. Então, você tem a diferença lá de duas dimensões, e a carga astral que se forma nesse meio, né, no D2. Então, isso aí é o campo atrativo. Atrativo ao quê? Ao psicossoma. Então, e o psicossoma é atraído através da sua capa, né, do seu corpo astral, que é carregado dessas emoções. Então, a força que vai atrair uma coisa para outra, ela tem que ser o produto de N, que é o modo atrativo, pela opacidade que tem o psicossoma. E aí a gente tem a equação da modulação dada pela seguinte forma. D1 é a dimensão onde está o psicossoma, e, portanto, o seu corpo astral. D2 é onde está aqui, o astral, né, a carga astral. A força, portanto, tem o mesmo sentido do modo. A força astral, a força kármica, né, atrativa, ela tem sempre a direção, o sentido do modo. Sempre para D2, nunca de D2 para D1. Se lambda não tiver números inteiros, uma certa dimensão, uma certa delta D, aí também não vai acontecer a modulação, ou talvez, se ocorrer essa modulação, ela vai estar defeituosa. Né? E veja que a força, então, dessas equações, substituindo a 4 na 2, a força atrativa vai ser o produto da carga astrológica né, que está sobre N, vezes o psicossoma, o ômega, né, que é o corpo astral que envolve o psicossoma. Se você quiser substituir M lambda por CT, também pode ser. Né? Aí a modulação M de psi vai ser a compressão das ondas kármicas lambda da dimensão D1 para a dimensão D2 devido a essa força atrativa. Okay? Então, ela é a força dividida pela diferença entre as dimensões. Então, F sobre ΔD. E, como ΔD ele também pode ser dado como N vezes lambda, segue que você vai ter, substituindo F por ômega Q sobre N lambda, né? Ou seja, a carga astral vezes a opacidade dividido pelo número de comprimentos de onda inteiro, né? Dividido de novo por N lambda. Então, N lambda vai ao quadrado no denominador. Aí, portanto, a equação da modulação do psicossoma ela é dada pelo produto da carga astral que está no céu, aí no nosso mundo material, apontando um determinado ponto do planeta, vezes essa carga, né, essa carga emotiva que é o ômega, né, que é essa opacidade do corpo astral que envolve o psicossoma. Okay? Dividido pelo quadrado do produto, o número de inteiros, o número inteiro pelo comprimento de onda. Se você quiser falar em termos de constante de velocidade da luz, C quadrado sobre T quadrado. Bom, gente, se você gostou deste vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também, me ajuda a levar, divulgar
essas teorias que não estão longe de serem verdades não, viu? Acredito eu que logo, logo possamos, aos poucos, ir dando comprovação dessas ideias. Ainda falta a gente ir para o capítulo 13, que nos diz considerações sobre a teoria, ok? E aí também vai ser bastante interessante. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.